Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Em uma noite que prometia ser de recomeço, o Vasco da Gama entrou em campo contra o já rebaixado Atlético Goianiense pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A expectativa estava alta com a estreia de Felipe, ídolo cruzmaltino, como técnico interino após a demissão de Rafael Paiva devido a uma sequência de 4 derrotas consecutivas. O início da partida, porém, não foi como a torcida esperava. Logo aos 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético Goianiense abriu o placar com Luiz Fernando, que aproveitou uma jogada pela esquerda, tabelou com Derek e chutou firme. A bola bateu na trave e entrou, silenciando o estádio. Apenas 2 minutos depois, o Dragão quase ampliou com Shailon, mas a finalização saiu errada. A impaciência tomou conta dos torcedores, que começaram a vaiar o time e a gritar palavras de ordem. O Vasco tentou responder aos 23 minutos, quando Ryan ganhou da marcação, avançou em velocidade, mas acabou chutando para fora, desperdiçando uma chance clara de empatar. A equipe mostrava dificuldades na criação de jogadas e sentia a pressão das arquibancadas. Aos 41 minutos, quase veio o segundo golpe. Após cruzamento na área, Guilherme Romão cabeceou com perigo, mas Léo Jardim fez uma defesa espetacular, mantendo o placar mínimo antes do intervalo. No vestiário, Felipe fez alterações que mudariam o rumo do jogo. As entradas de Domingues e Alex Teixeira deram mais dinamismo ao ataque vascaíno. No entanto, foi o Atlético Goianiense que ampliou a vantagem, colocando o Vasco em uma situação ainda mais delicada. A torcida, indignada, voltou a entoar gritos de time sem vergonha. A reação começou aos 38 minutos do segundo tempo. Domingues, mostrando oportunismo, aproveitou uma sobra na área e diminuiu o placar para 2-1, reacendendo a esperança nas arquibancadas. Pouco depois, uma confusão resultou na expulsão de Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, após demora para ser substituído. Com um jogador a mais, o Vasco partiu para o tudo ou nada. A pressão surtiu efeito nos acréscimos. Aos 47 minutos, após um vacilo da zaga adversária, Alex Teixeira apareceu livre para empatar a partida, quebrando um longo jejum sem marcar. O gol foi celebrado com euforia pelos jogadores e pela torcida, que apesar da insatisfação, reconheceu a garra da equipe em buscar o resultado. O empate por 2-2 evitou um desastre maior, mas não apagou a frustração de não conquistar a vitória contra o lanterna do campeonato. Com o resultado, o Vasco chegou aos 44 pontos e manteve a 10ª posição na tabela. Já o Atlético Goianiense, com 27 pontos, permanece na lanterna e já está matematicamente rebaixado. Felipe terá muito trabalho pela frente. As substituições mostraram que o elenco tem peças que podem fazer a diferença, mas a falta de consistência e as falhas defensivas precisam ser corrigidas urgentemente. O próximo desafio será contra o Atlético Mineiro, também em São Januário, e a vitória é fundamental para melhorar a posição na tabela e encerrar a temporada com dignidade. A torcida, apaixonada e exigente, espera ver um Vasco mais combativo e eficiente nos próximos jogos. A reação contra o Atlético Goianiense pode servir de estímulo, mas é necessário transformar a determinação em resultados positivos. E falando em superação e protagonismo, na próxima notícia vamos destacar a atuação de Alex Teixeira, que voltou a brilhar e garantiu o empate para o Vasco. Não perca! Em uma noite de fortes emoções em São Januário, o atacante Alex Teixeira foi o herói que salvou o Vasco da Gama de uma derrota que parecia certa diante do lanterna e já rebaixado Atlético Goianiense. Neste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador de 34 anos entrou no intervalo e mudou completamente a dinâmica da partida. Com uma assistência e um gol nos acréscimos, ele garantiu o empate em 2-2, quebrando um longo jejum pessoal sem balançar as redes e reacendendo a esperança da torcida vascaína. Alex Teixeira não marcava um gol desde o dia 26 de outubro de 2023, quando deixou sua marca na derrota por 2-1 para o Internacional, também em São Januário. Desde então,
Foram meses de expectativas frustradas e questionamentos sobre seu desempenho. Formado nas categorias de base do Vasco, o atacante retornou ao clube em 2022, mas após a não renovação de seu contrato em dezembro do ano passado, ficou afastado até julho deste ano, quando assinou novo vínculo até o fim de 2025. Sua segunda passagem pelo Vasco vinha sendo discreta. Até este sábado, ele havia participado de 6 jogos sem marcar gols ou dar assistências. A pressão era grande, tanto da torcida quanto da imprensa, que esperavam ver o brilho de um jogador com passagens de sucesso pelo futebol europeu e chinês. O cenário parecia desfavorável, mas Alex mostrou que ainda tem muito a oferecer. Com o Vasco perdendo por 2-0 e apresentando um futebol apático, o técnico interino Felipe decidiu lançar mão da experiência de Alex Teixeira no intervalo. A entrada do atacante trouxe mais movimentação e criatividade ao setor ofensivo. Aos 38 minutos do segundo tempo, ele deu assistência para o gol de Domingues, que diminuiu o placar e reacendeu a chama da reação. A partida ganhou em intensidade nos minutos finais. Com o adversário tendo um jogador expulso, o Vasco aumentou a pressão em busca do empate. Foi então que, aos 47 minutos, após um vacilo da zaga do Atlético Goianiense, Alex Teixeira aproveitou a oportunidade, com categoria, mandou a bola para o fundo das redes. O estádio explodiu em alegria, e o sentimento de alívio tomou conta de jogadores e torcedores. A comemoração foi emocionante. Alex correu em direção à torcida, braços abertos, como quem reencontra um velho amigo após longa ausência. Os companheiros o abraçaram, conscientes da importância daquele gol não apenas para o resultado, mas também para a confiança do atacante e do time como um todo. A torcida, que até então manifestava insatisfação, voltou a acreditar e a apoiar fervorosamente. Após o apito final, Alex Teixeira expressou sua satisfação em entrevista: "Estou muito feliz por ter ajudado o Vasco neste momento. Sabia que, trabalhando duro, as coisas iriam acontecer. Esse gol significa muito para mim e espero continuar contribuindo nos próximos jogos." O empate levou o Vasco aos 44 pontos, mantendo a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Embora o resultado não tenha sido ideal diante de um adversário já rebaixado, a atuação de Alex Teixeira trouxe um novo ânimo para a equipe e para a torcida. A expectativa é que o atacante retome seu melhor futebol e seja peça-chave nas partidas finais da temporada. A importância de Alex vai além dos números. Sua experiência internacional e identificação com o clube podem ser fundamentais para liderar o Vasco em busca de melhores resultados. A química demonstrada em campo com os companheiros sugere que ele pode ser o diferencial que faltava ao time. O técnico Felipe ganha uma opção valiosa para montar a equipe nos próximos desafios. A reação do time também mostrou que, apesar das dificuldades, há potencial para encerrar o campeonato de forma digna. A entrada de jogadores como Domingues e Alex Teixeira indica que o elenco tem alternativas que podem ser exploradas. A torcida espera que essa retomada sirva como ponto de partida para uma sequência positiva. O próximo compromisso do Vasco será contra o Atlético Mineiro, uma equipe tradicional e que também busca melhorar sua posição na tabela. Com Alex Teixeira em boa forma e motivado, as chances de conquistar uma vitória aumentam significativamente. A presença de um líder em campo pode ser determinante para inspirar os demais jogadores e garantir os 3 pontos. E falando em desafios para o próximo jogo, na terceira notícia vamos abordar a ausência do volante Hugo Moura, que recebeu o 3º cartão amarelo e será desfalque contra o Atlético Mineiro. Vamos conferir como o técnico Felipe pretende reorganizar a equipe para superar mais esse obstáculo. O Vasco da Gama terá um desfalque significativo para o próximo confronto diante do Atlético Mineiro, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Hugo Moura, titular no empate em 2-2 contra o Atlético Goianiense, recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso para a partida que acontece nesta quarta-feira, 30, às 19 horas, em São Januário. A ausência do jogador representa um desafio adicional para o técnico interino Felipe, que busca alternativas para manter o equilíbrio do meio-campo vascaíno em um momento crucial da temporada. Hugo Moura vinha sendo uma peça fundamental na equipe, contribuindo tanto na marcação quanto na transição entre defesa e ataque.
Sua experiência e leitura de jogo proporcionavam segurança ao setor defensivo, além de iniciar as jogadas ofensivas com qualidade nos passes. Sem ele, Felipe precisa repensar a formação do meio-campo para enfrentar um adversário direto na tabela, já que o Atlético Mineiro possui a mesma pontuação do Vasco. Entre as opções disponíveis, o treinador interino pode escalar Sforza ou Souza como substitutos diretos de Hugo Moura. Sforza, jovem talento argentino, tem características de marcação forte e bom posicionamento, podendo oferecer solidez defensiva. Já Souza, experiente volante, agrega liderança e conhecimento tático, o que pode ser vital em um jogo de alta pressão. Outra possibilidade é avançar Jair para uma posição mais ofensiva, aproveitando sua capacidade de chegar ao ataque, e recuar Matheus Carvalho para a função de primeiro volante. Matheus tem mostrado versatilidade e maturidade ao longo da temporada, sendo uma das revelações do time. Essa estratégia poderia dar maior dinâmica ao meio-campo, com mais mobilidade e criatividade na construção das jogadas. Felipe, que estreou no comando técnico do Vasco contra o Atlético Goianiense, já havia promovido algumas alterações na equipe titular. Apesar das mudanças, o time não apresentou um bom desempenho no primeiro tempo e saiu atrás no placar. Somente na etapa final, com as entradas de Alex Teixeira e Domingues, o Vasco conseguiu reagir e buscar um empate nos minutos finais. A suspensão de Hugo Moura torna o trabalho de Felipe ainda mais desafiador. O treinador precisa encontrar a formação ideal que ofereça equilíbrio entre defesa e ataque, além de motivar os jogadores a buscarem a vitória em casa. O confronto contra o Atlético Mineiro é decisivo para as pretensões do Vasco no campeonato, e uma vitória pode representar um salto importante na tabela, além de elevar a moral da equipe. Os próximos dias serão intensos nos treinamentos em São Januário. Felipe deverá testar diferentes formações e observar o desempenho dos possíveis substitutos de Hugo Moura. A escolha do jogador que ocupará a vaga no meio-campo será crucial para a estratégia do time. Além disso, a comissão técnica trabalha para corrigir os erros apresentados nas últimas partidas, especialmente na defesa, que tem sofrido com falhas de marcação. O ambiente no elenco é de foco e determinação. Os jogadores entendem a importância do próximo jogo e estão cientes de que precisam apresentar um futebol mais consistente. Alex Teixeira, que voltou a marcar após um longo jejum, pode ser uma peça-chave para inspirar o time. Sua experiência e qualidade técnica são trunfos que Felipe pretende explorar ao máximo. A torcida vascaína, apesar das recentes frustrações, promete lotar São Januário e apoiar o time do início ao fim. O apoio das arquibancadas pode ser o combustível necessário para impulsionar a equipe rumo à vitória. Os torcedores esperam ver em campo um Vasco aguerrido, que honre a tradição do clube e lute por cada bola como se fosse a última. Do outro lado, o Atlético Mineiro também busca uma vitória para melhorar sua posição no campeonato. O confronto promete ser equilibrado e de alto nível técnico. O time mineiro tem jogadores de qualidade e pode oferecer perigo, especialmente nos contra-ataques. Por isso, o Vasco precisa entrar em campo concentrado e evitar erros que possam comprometer o resultado. A suspensão de Hugo Moura, embora seja uma perda significativa, abre espaço para que outros jogadores mostrem seu valor. É a oportunidade para que nomes como Sforza ou Souza assumam a responsabilidade e se destaquem. A força do grupo será testada, e a superação das adversidades pode unir ainda mais o elenco. Em suma, o Vasco tem um grande desafio pela frente. Superar a ausência de um titular importante, ajustar o time em pouco tempo e enfrentar um adversário direto são tarefas que exigem competência e determinação. Felipe tem a missão de conduzir a equipe com inteligência e paixão, características que marcaram sua trajetória como jogador e que agora são aplicadas na carreira de treinador. A expectativa é alta, e a confiança precisa ser retomada. O jogo contra o Atlético Mineiro pode ser um divisor de águas na temporada do Vasco. Uma vitória traria alívio e renovaria as esperanças da torcida. Agora, é aguardar o apito inicial e torcer para que o gigante da colina mostre sua grandeza em campo. E falando em desafios e superação, vamos continuar acompanhando de perto todas as novidades do nosso Vasco da Gama. Fique ligado nas próximas notícias e atualizações sobre o clube. Sobre o empate contra o Atlético Goianiense, como vocês avaliam a reação do time sob o comando do Felipe?
Acreditam que as substituições feitas foram acertadas? O que precisa mudar para que o Vasco volte a vencer nos próximos jogos? Em relação ao Alex Teixeira, o herói da partida, vocês acham que ele pode ser o diferencial nesta reta final de temporada? Confiam que ele retomará o bom futebol e será peça fundamental em 2025? E quanto à ausência do Hugo Moura contra o Atlético Mineiro, quem vocês escalariam no lugar dele? Preferem o Sforza, o Souza ou uma mudança tática com o Matheus Carvalho recuado? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos debater juntos o futuro do nosso gigante da colina. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Vasco. Contamos com a participação de todos vocês. Até a próxima e saudações vascaínas!